Então, pessoal, como vocês viram no ao vivo, a gente comentou sobre quais as matérias-primas que são utilizadas em diferentes processos fermentativos. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a produção de etanol combustível. Então, vamos mostrar quais as matérias-primas e vamos demonstrar também como é o processo, de uma forma resumida, da produção em escala industrial, em uma indústria. Então, bora ver quais são as matérias-primas utilizadas. Então, gente, aqui a gente vai ter os principais materiais que a gente vai utilizar para essa, digamos, prática que a gente vai fazer com vocês. A gente aqui tem a cana, o caldo, um refratômetro, o bagaço da cana e a levedura que a gente vai utilizar no processo. Então, gente, começando primeiramente pela cana que a gente vai utilizar. Essa aqui é cana caiana. Ela não é a cana que é utilizada industrialmente, tá? Essa cana aqui é o que a gente encontra nas barraquinhas de lanchonetes, que a gente extrai o caldo e toma. Qual a diferença dessa cana para cana industrial? Geralmente cana caiana, que são as que a gente encontra mais na cidade, ela é um pouco menos fibrosa do que a cana industrial e ela tem um teor maior de açúcar. E por que utilizar essa cana e não a outra? A cana industrial ela é a melhor porque ela consegue, justamente por ter mais fibras, né? Ela consegue crescer bem e manter a envergadura na colheita, no plantio. Já essa cana aqui não, ela é usada realmente para alimentação. Essa cana ela passa por um processo de extração, como a gente já falou para vocês nas aulas ao vivo, onde a gente vai ter a extração do caldo e resulta no bagaço. Então, quando a gente extrai o caldo, depois que a cana passa pelas moendas, isso aqui é o produto da extração, o caldo de cana. É aqui que está concentrado a sacarose e os açúcares que vão ser usados para a fermentação. Tá vendo? Aqui a gente tem um refratômetro, que é o que a gente vai utilizar para a determinação do Brix da cana-de-açúcar. O que seria o Brix? O Brix é a quantidade de açúcares sólidos solúveis presentes no caldo, né? Basicamente, vai traduzir para a gente a quantidade de açúcar que a gente vai ter naquele caldo para fermentar. Como é que utiliza esse equipamento? A gente abre aqui, vocês vão ver. A gente coloca uma gotinha ou uma quantidade pequena, não precisa ser muito, do caldo de cana. Fecha, aponta para a luz, que a luz vai entrar aqui. E a gente vai visualizar aqui. Ele vai ter como se fosse uma réguazinha, só que ela é uma escala de 0 a 30%, que é o valor do Brix, né? Esse caldo de cana, geralmente, ele está em mais ou menos de 20% de Brix. Na maioria das vezes, ele vai precisar passar por um processo de diluição para se tornar um pouco mais ideal para o processo fermentativo. Aqui a gente vai ter o bagaço, que é a cana depois da extração do caldo, né? Aqui a gente tem basicamente as fibras da cana, tá vendo? Esse bagaço ele pode ser utilizado para duas coisas. O mais utilizado atualmente, hoje, é para a produção de energia nas caldeiras. Essa cana, esse bagaço é queimado. E ele vai produzir energia que vai abastecer a usina inteira através da formação de energia nas caldeiras. Mas também pode ser, esse bagaço pode passar por um processo de hidrólise e ser novamente fermentado para a produção de etanol de segunda geração. E por último, mas não menos importante, né, digamos que seria justamente o mais importante, a gente vai ter as nossas leveduras. Aqui ela tá liofilizada. Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho. Aqui elas são liofilizadas. Isso é a levedura Saccharomyces cerevisiae, tá certo? É o micro-organismo, o principal micro-organismo fermentador utilizado para a produção de não só de etanol combustível, mas de diversos produtos fermentados, né, provenientes da fermentação alcoólica. Aqui a gente vai hidratar essas leveduras e elas já vão direto para o processo de fermentação alcoólica. Então, gente, após a extração do caldo, do bagaço da cana, é importante que esse caldo passe por um processo de filtração. Por quê? Essa extração, ela é um pouco rústica, então ainda passa muitos sólidos para o caldo que não é interessante no processo fermentativo.
Na indústria acontece esse processo de filtração e hoje a gente vai fazer uma simulação dele aqui no laboratório, utilizando uma bomba a vácuo. Aqui nós temos a bomba, que a gente vai utilizar para filtrar, um Kitasato, que está conectado a um funil, e aqui a gente tem uma membrana que vai filtrar esse caldo. Essa membrana é exatamente igual a essa aqui, que é o que a gente vai utilizar hoje. E aqui temos o caldo. O caldo, ele não está estéril, da mesma forma que acontece num processo industrial normal. Então, ele é extraído, passa por filtração e já vai direto para o processo. Aqui a gente vai iniciar o processo de filtração. Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora é pesar o nosso micro-organismo. Foi mostrado para vocês o micro-organismo aqui, esse fermento biológico que você encontra no mercado, qualquer mercado perto da sua casa. Esse fermento biológico são leveduras, tá? São Saccharomyces cerevisiae, uma linhagem de Saccharomyces cerevisiae, que nós vamos utilizar aqui no nosso experimento para fermentar aquele caldo de cana. Bem, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar o becker aqui na balança, tá? E vou pesar o becker. Depois que eu peso o becker, eu vou tarar a balança, porque eu não quero considerar o peso do becker. E vou pesar agora, já que eu desconsiderei o peso do frasco, tá? Vou pesar a levedura até completar 10 gramas. Como esse é um experimento para algo assim, para uma oficina, só algo mais didático, eu não vou colocar para ficar 10,0000, que a gente tem essa possibilidade aqui em uma balança analítica. Vou colocar algo aqui que dê para ficar 10,0 alguma coisinha. Então, gente, aqui a gente já tá com o nosso micro-organismo pesado, como vocês podem observar aqui. Agora a gente vai hidratar ele com um pouquinho do caldo que a gente vai utilizar para a fermentação. Vamos deixar descansando por 20 minutos para hidratar bem. Enquanto isso, a gente vai fazendo os outros. É importante frisar que a gente está fazendo fora da capela esse processo. Primeiro que na indústria ele não acontece de forma estéril. Segundo que como isso aqui não vai ser utilizado para nenhum experimento em si, é mais
a nível didático, para vocês entenderem como é o processo. Então, a gente está fazendo fora da capela. Então, pessoal, após ter se passado 20 minutos hidratando, agora a gente vai colocar o nosso inóculo na proveta. E completar para 100 ml de meio. Colocar um pouco do caldo no becker, que a gente usou só para tirar o restinho de fermento. E completar o volume agora para 100 ml. Aqui é possível observar que a gente já está com o volume para 100 ml certinho. Vamos agora transferir para um Erlenmeyer. Vamos tampar com papel alumínio. Vou repetir o mesmo processo para as duas próximas réplicas. Os erlemaias contendo o caldo de cana, mais os micro-organismos foram colocados em uma incubadora sem agitação e sob uma temperatura de 30 graus Celsius. Bem, pessoal, o que é que vai acontecer aqui? Eu estou fazendo em uma capela de fluxo laminar, tá? Que é onde normalmente a gente faz os experimentos, que aqui temos um ambiente teoricamente esterilizado. Então, mas como a gente estava fazendo o processo até agora sem essa esterilização, eu só estou fazendo aqui para de fato vocês verem uma capela de fluxo laminar, ver onde geralmente a gente faz os experimentos. E eu vou fazer agora a primeira coleta, que é depois de 1 hora. A gente colocou para fermentar o caldo de cana, como vocês viram, com a levedura. E agora, depois de 1 hora, eu vou fazer a coleta, a primeira coleta dessa fermentação. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um pipetador automático e vou pegar 1 ml, tá, de cada Erlenmeyer aqui. O volume total de coletas, né, de ml que eu vou pegar aqui, do começo ao final do experimento, não pode ultrapassar 10% do volume. Então, como aqui eu tenho um volume de 100 ml, o máximo que eu poderia coletar são 10 ml. Como vamos fazer 5 coletas, ou se fosse 4, 6, e cada coleta eu estou pegando 1 ml, então eu poderia fazer até 10 coletas aqui. Então eu vou misturar, certo? O Erlenmeyer aqui. Vou abrir, pegar 1 ml e colocar nesses tubinhos pequenininhos que a gente chama de Eppendorf.
E esse procedimento eu vou repetir para todas as réplicas. Uma etapa importante no processo de produção é justamente determinar a quantidade de carboidratos presentes no caldo de cana. Para isso, utilizamos esse refratômetro aqui, que ele vai determinar o Brix. Esse aqui ele tem uma escala que vai de 0 a 30%, e ele funciona da seguinte forma. Colocamos uma quantidade pequena da amostra aqui, fechamos e apontamos para a luz. E olhamos através dessa abertura. Vocês vão ver na tela que a gente vai mostrar para vocês a faixa de concentração. E vai ter uma linha que vai mostrar exatamente a quantidade de açúcar presente no meio, né? Através da determinação de Brix e a determinação de sólidos solúveis presentes naquele meio. Eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como é o funcionamento do refratômetro. Aqui a gente vai pegar uma quantidade pequena do caldo. Colocar no espelhinho. Fechamos. E apontamos para a luz. E aqui temos um caldo com aproximadamente 18% de Brix. Pessoal, aqui a gente tem um exemplo da nossa fermentação. Já se passaram aproximadamente 5 horas. E nós conseguimos observar a formação de bolhas no Erlenmeyer, aqui. Isso evidencia a produção de gás carbônico, né? Como vocês viram na aula, a fermentação, ela gera etanol e gás carbônico, e a gente consegue observar a formação desse gás através justamente da formação de bolhas no Erlenmeyer. Uma forma de quantificar aproximadamente a produção desse gás carbônico é pesar esses Erlenmeyers no início da fermentação e no final. A diferença de peso vai ser justamente a quantidade de gás que desprendeu do processo fermentativo. Então, a gente consegue quantificar experimentalmente a produção de gás carbônico durante um processo fermentativo. Pessoal, como foi falado para vocês, durante a fermentação foram feitas coletas a cada 1 hora. E essas amostras foram centrifugadas para se retirar o excesso de células do mosto fermentado, né? Aqui a gente já tem as amostras centrifugadas para retirar o excesso de células, e elas posteriormente foram congeladas, tanto para a gente reter o etanol, impedir que ele evaporasse, tanto para que, caso tenha algumas células ainda dentro no mosto, diminuir o metabolismo para que a fermentação seja interrompida. Essas amostras aqui, elas vão ser analisadas no HPLC, que é um cromatógrafo líquido de alta performance, e para isso elas precisam ser preparadas. O processo de centrifugação para retirada dessas células, ele acontece também na indústria. A gente vai deixar uma foto aqui para vocês verem as centrífugas industriais que são utilizadas para retirar essas células do processo. Lembrando que esse fermento, né, esse bolo de massa celular, ele pode ser reutilizado para próximas fermentações ou ele vai ser descartado, dependendo se ele já for um fermento de reuso. Essa prática de reutilizar células em processos fermentativos na indústria é muito comum para diminuição de custo, enquanto a célula consegue manter uma eficiência de produção, uma eficiência fermentativa alta, ela vai sendo reutilizada. Uma vez que ela começa a cair na produtividade, aí ela é descartada. Esse fermento ele pode ser utilizado para diversas coisas depois que ele sai da indústria, né? Hoje em dia já existem empresas que utilizam para produção de ração animal, de barras de proteína, também para alimentação humana e até mesmo cosméticos e suplementos alimentares, utilizam esse extrato de levedura que é proveniente de indústrias que utilizam, né, esse fermento, seja a produção de etanol, a produção de cerveja, entre outras coisas. Aqui as amostras agora, nós vamos preparar elas para serem analisadas no equipamento. Então, pessoal, as amostras já foram preparadas, tá? Para vir aqui para o cromatógrafo. Como é que essas amostras foram preparadas? Depois da centrifugação que Raíssa falou para vocês, essas amostras elas são diluídas, porque ainda estão muito concentradas, tá? Então elas podem ser diluídas até 40 vezes, por exemplo, se tratando de um caldo de cana. E elas são filtradas. Por que elas são filtradas? Para tentar
evitar com que venha para o equipamento micro-organismos. Então, a gente usa alguns filtros ou algumas membranas de 0,22 micrômetros para impedir a passagem de bactérias, de leveduras e ter, de fato, a solução. Então, isso que nós estamos vendo aqui é um cromatógrafo, tá? É um cromatógrafo líquido de alta eficiência, que você pode encontrar aí pela sigla de CLY em português, ou mais famoso ainda a sigla em inglês, que é o HPLC. E como um cromatógrafo é um equipamento que realiza a separação de analitos que tenha em uma amostra. A nossa amostra é de caldo de cana, né? Caldo de cana, fermentados de caldo de cana. Nós precisamos, neste caso aqui do nosso experimento, saber qualitativamente o que tem na nossa amostra. Então, o que é que a gente espera encontrar num caldo de cana? Então, a gente, na literatura, a gente consegue perceber, e a partir da própria identificação, né, que a gente pode realizar também utilizando um cromatógrafo líquido, ver o que tem na amostra. Então, no caldo de cana, a gente espera encontrar ali sacarose, a gente espera encontrar glicose, a gente espera encontrar frutose. A partir do momento que essas fontes de carbono, que esses carboidratos, eles são fermentados, a gente também espera encontrar ali o etanol, que é um dos produtos da fermentação, tá? E também a gente pode encontrar um pouco de glicerol. Então, esses vaios contendo as nossas amostras já preparadas, eles passam pelo equipamento, já que não é o objetivo do curso explicar como é que funciona um cromatógrafo. Eu não vou explicar aqui, tá? Mas o que é que acontece? Nós colocamos as amostras no nosso equipamento e ele vai nos dar como resposta uma área, a concentração dos analitos, seja a concentração de sacarose, a concentração de glicose, a concentração de frutose, etanol, glicerol, vão ser dadas para a gente como uma área. E a área, ela é equivalente, ela é proporcional, diretamente proporcional a essa área que é dada por umas bandas em um cromatograma. Então, se a área no cromatograma ela está muito grande, a concentração é maior. Se está menor, a concentração é menor. Então, se a gente prestar atenção aqui nesse monitor, nós conseguimos perceber que tem várias bandas, que a gente pode chamar de picos também, tá? Então, conseguimos ver aqui 5 picos. Esse primeiro daqui, esse daqui, esse daqui, esses 3 primeiros são carboidratos. É sacarose, glicose, frutose. Aqui temos um pico bem pequenininho de glicerol e outro de etanol. Então aqui já se trata de uma amostra que foi fermentada, porque a gente consegue perceber tanto o glicerol quanto o etanol aqui. Então perceba que agora a gente já sabia qualitativamente o que tinha na nossa amostra, mas a partir do momento que a gente coloca no cromatógrafo, a gente consegue agora saber quantitativamente quanto tem desses analitos na nossa amostra. Então, essas áreas daqui vão ser proporcionais com a concentração. Se eu sei que tem sacarose na minha amostra, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer para o meu equipamento que, olha, a minha amostra ela tem sacarose. Eu apresento o que é sacarose para o equipamento e mostro diferentes concentrações para esse equipamento e eu gero ali uma curva padrão, tá? A partir do momento que eu digo para o meu equipamento, olha, a sacarose é isso, e olha, tem várias concentrações diferentes de sacarose. Me diga, com base nessas informações que eu estou lhe dando, quanto é que tem de concentração, mas no caso vai ser diária, na amostra que eu estou querendo saber. Então, eu consigo agora saber que no meu caldo de cana fermentado, eu estou tendo tanto de etanol, então a minha fermentação está tendo uma eficiência de tanto, tá?
que no máximo o valor teórico ali é de 0,51. Então, de um modo geral, é isso.